Boa noite, professor Ricardo. Meu trabalho é fraude tributária em Minas Gerais, né, como tema principal. E eu trouxe um caso que foca, né, no ICMS. Eu vou ler a notícia, né? Receita Estadual investiga sonegação milionária na comercialização de medicamentos. Já chamou muita atenção por ser uma parte tão preocupada pra gente, né? Porque a gente paga a mais os remédios, né? A gente paga os impostos dos remédios. E os farmacêuticos ainda podem sonegar, né? Causando mais prejuízo ainda para a sociedade. Resumo da notícia abordada. 3 empresas localizadas em Contagem, Formigas e Pará de Minas são alvo de buscas e apreensões. Isso muito perto de nós, que assusta um pouco, né? A operação é chamada de asepsia. Por que foi chamada de asepsia? Porque pra gente, né, lavar as mãos, igual teve Covid, a gente tem que fazer essa asepsia, manter tudo limpinho para não contaminar com o vírus. E é igualmente, ela foi nomeada por esse motivo, de ser combate à sonegação fiscal na comercialização de medicamentos, que a gente não quer sonegação. O motivo, né, principal que chamou a atenção da Receita Estadual para as investigações foi as investigações preliminares apontam que o montante de ICMS sonegado ultrapassa 10 milhões. O processo de investigação do esquema pelo fisco teve início por meio de sistemas de inteligência analítica da Receita Federal. Já podemos observar que a Receita Federal ela é ótima em cruzar os dados, ela sempre está observando tudo. E essa inteligência analítica é uma coisa muito importante, que a gente como contador tem que saber cada vez mais, a gente tem que ter essa análise, né? E a Receita Estadual também utiliza ela. A emissão de documentos fiscais por aquele estabelecimento se mostrava incompatível com o seu porte, ou seja, ela tem que saber, né, qual regime encaixaria melhor para ela, de acordo com o seu faturamento. Então, ela já estava sonegando de acordo com o seu porte. Seja ele em volume, valor ou perfil dos destinatários das mercadorias, e apontava para a possibilidade que ali estaria o ponto de partida de um complexo esquema de sonegação envolvendo medicamentos. Então, o esquema era bem grande, né? E chamava bem a atenção. Qual tipo de fraude tributária que ocorreu? Lembrando que eu acho que o que mais me chama atenção é a evasão fiscal, né? A evasão fiscal é porque houve, né, alguma coisa feita fora da lei. As pessoas utilizam meios incorretos, né, para estar sonegando os impostos. A infração tributária ou ilícito tributário significa ato comissivo ou omissivo contrário à lei, relacionado com a obrigação tributária principal, pagamento de tributo ou multa pecuniária, conforme o artigo, ou obrigação acessória, prática ou abstenção de ato no interesse de arrecadação ou fiscalização tributária, conforme o artigo também. Então, o que mais chama atenção é que a sonegação de imposto é uma forma de fraude tributária, né, em que os contribuintes deliberadamente omitem ou manipulam informações financeiras e transações comerciais para reduzir a base de cálculo dos impostos devidos, evitando o pagamento integral ou parcial desses tributos. Então, sonegar impostos é uma coisa que não a gente como contador nunca deve permitir que o nosso cliente pense nessa hipótese. A gente tem que sempre instruir ele, sempre fazer o planejamento tributário, procurar fazer elisão fiscal, entender, né, o que a lei ele pode usufruir ao seu benefício, né? Mas a gente nunca pode abordar o nosso cliente a sonegação de impostos. É uma prática ilegal e é considerada uma forma de evasão fiscal. Então, é o que eu falei, o que mais chama atenção nessa notícia é que, obviamente, ela é uma evasão fiscal muito grande e a sonegação a gente não pode permitir mesmo. A gente sempre tem que instruir o nosso cliente, entender, né, fazer esse passo a passo com ele, de saber quanto que é o faturamento, a sua atividade, a gente escolher o regime tributário com ele, dentro do que vai enquadrar, e sempre fazer planejamento tributário com
a elisão fiscal, procurar, né, entender, observar a lei e construir um caminho para ele de maneira correta, sem uma prática ilícita. Como foi identificado por parte do fisco? Operação do fisco. O processo de investigação do esquema pelo fisco teve início por meio do sistema de inteligência analítica da Receita Federal. Como eu abordei, em resumo, né, a Receita, ela por análise padrões e indicadores, né? Os órgãos fiscais utilizam análise estatística e algoritmo para identificar padrões, comportamentos suspeitos nos dados na declaração dos contribuintes. Então, ela cruza essas informações para ela ver o que está acontecendo de fato. Eles buscam por indício de subfaturamento, inconsistência no registro contábil, variação no justificado nos resultados financeiros, entre outros. Além que eles podem, né, cruzar as informações. Eles possuem acesso a diversos dados nossos. Eu estava fazendo um imposto de renda e a gente, a hora que pega, né, a preenchida, já vai ali até na sua conta do banco. Você pode ter centavos, que a Receita Federal sabe quantos centavos você tem no banco. Então, essas informações cruzam todos os dados. E as notas fiscais é uma parte muito importante também, porque ali, né, eles vão ler direitinho, vai identificar o que você está comprando, o que você está revendendo, e ela está de olho nisso mesmo. Eles utilizam esse sistema informatizado para cruzar esses dados e identificar inconsistência ou indício de irregularidades nas declarações dos contribuintes. Então, a Receita sempre está de olho em tudo que está acontecendo. Qual a situação tributária ou o tributo foi deixado de recolher? As investigações preliminares apontam que o montante de ICMS sonegado ultrapassa 10 milhões. Então, é um valor absurdo, né? A emissão de documentos fiscais por aquele estabelecimento se mostrava incompatível com o seu porte, seja em volume, valor ou perfil dos destinatários das mercadorias. Então, ele estava emitindo nota fiscal de forma errada, né? Independente do seu porte, volume ou valor, né? Então, ele sonegou o ICMS. E quais as penalidades impostas aos sonegadores? Eu acho que o que mais a gente tem que observar é o Estado, né? A gente tem que entender primeiro o Estatuto do Estado, procurar as leis do Estado. Porque a notícia divulgou, né, que paralelamente à fraude fiscal serão apurados pelas autoridades competentes possíveis crimes contra a saúde pública, como empresas estarem comercializando medicamentos sem autorização sanitária para funcionar, adulteração de embalagens e venda de medicamentos vencidos. Então, como eu falei, isso é um prejuízo muito grande para a sociedade. E com certeza, né, eu acho que as pessoas que cometeram essa sonegação, eles devem ter recebido multas, né? Que a multa é uma das penalidades mais comuns aplicada aos sonegadores de ICMS e tem todo o protocolo de cálculo, né? Os juros também. Eu acho que a perda de benefícios fiscais, né? Podem perder, né? E também ela pode ser impedida, né? De obter novos benefícios. A inscrição estadual é um registro obrigatório para empresas que realizam operações sujeitas ao ICMS, né? Então, ela pode ter esse cancelamento. E o processo criminal, né? Que, como ali em cima eles mencionaram, né? Que é em situações de sonegação de ICMS consideradas mais graves, pode haver enquadramento como crime fiscal. E aí tem todos esses protocolos que eles vão sofrer, né? Todas as penalidades. E agora aplicando o conteúdo. Planejamento e contabilidade tributária, eu trouxe uma abordagem que eu achei muito bacana. É uma disciplina que abrange, né, os aspectos relacionados ao planejamento estratégico e à contabilização dos tributos e a organização. O seu objetivo é ajudar as empresas a cumprir suas obrigações fiscais de uma forma adequada e a otimizar sua carga tributária, levando em consideração as leis e regulamentos tributários vigentes. Em resumo, a disciplina de planejamento e contabilidade tributária trata do desenvolvimento estratégico para a redução legal da carga tributária e da aplicação correta das normas e práticas contábeis relacionadas aos tributos. Ela desempenha um papel fundamental para as empresas, ajudando-as a cumprir suas obrigações fiscais de maneira eficiente e a tomar decisões financeiras mais informadas. Então, é como eu disse no começo, essa disciplina
ela nos instrui a andar no caminho certo. Ou seja, a gente tem um passo a passo para a gente fazer para o nosso cliente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante na contabilidade, quem quer manter, né, o escritório. Eu às vezes penso em empreender nessa área e a gente, a hora que o cliente chegar lá, a gente vai saber, né, identificar o que ele precisa, qual regime tributário vai encaixar melhor. A gente fazer esse planejamento tributário com estratégias de acordo com o que a lei permite, né? O governo dá, né, as suas brechas, né? E a gente tem que instruir ele a seguir o caminho certo, a praticar a elisão fiscal, abordar para ele a sonegação, o quanto que prejuízo vai dar para ele em todas as áreas. E, enfim, eu acho que o nosso conteúdo deve ser aplicado diariamente. É bem bacana essa disciplina. E eu também trouxe sobre o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é um imposto estadual aplicado no Brasil e ele é a circulação de mercadoria, transporte intermunicipal e interestadual. Então, assim, o ICMS, ele é uma coisa muito importante para a gente consumidor, né, e para a gente como contador também instruir, né, o cliente, né, a importância desse tributo, o quanto que o quanto de responsabilidade, né, que as empresas têm por recolher esse imposto e eles têm que estar, né, de acordo com as obrigações fiscais relacionadas. Eu trabalhei no material de construção e eu lembro que era uma dúvida que eu tinha muito recorrente do ICMS de um estado para outro. E nessa contabilidade que eu consultava, eles não sabiam explicar direitinho. Hoje em dia, eu vejo o peso pro meu ex-patrão, o peso que isso talvez deve ter dado nele pagar tributos a mais, porque eu não soube ser informada. E eu também não estava tão preparado para estar na área que eu estava atuando. Então é uma coisa muito importante da gente como contador alertar, né? Para não acontecer de pagar mais tributos ou sonegar também. E foi isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.